Oi, gente. Quando o apresentador do Globo News, André Trigueiro, está detonando, e eu vou mostrar para vocês, detonando o Eduardo Leite e o fato dele ter destruído o Código Ambiental, é porque tem uma questão muito importante para ser discutida do ponto de vista político em relação a aquecimento global, forma de lidar com enchentes e tudo mais, e a destruição que a direita liberal e extrema-direita está produzindo nos códigos ambientais. Eu também quero deixar para vocês que eu fiz um vídeo no meu outro canal sobre o fato da Microsoft, né, tá fechando estúdios e o que não dizem sobre isso, né? Na verdade, a Microsoft está fechando estúdios e o que não dizem sobre isso, que eu analiso a ganância desmedida dos acionistas e dos executivos da Microsoft na ideia de lucro de curto prazo em vez de planejamento de longo prazo. Que, aliás, é uma lógica, né? Essa lógica de você querer ganhos no curto prazo e não pensar no longo prazo parte do problema do capital, da relação do capitalismo com a questão ambiental, não é? É, enfim, e nesse caso, destruindo o Código Ambiental, no outro caso, levando à demissão de milhares de pessoas e prejudicando artistas em todo o mundo, né? Análise da questão dos games e da demissão de todas essas pessoas no meu outro canal, Dr. Tech Gamer. Mas vamos ver a fala do André Trigueiro e tecer comentários. Muito delicada e sadia. O teu programa, ele é um programa que é o mais prestigiado do ponto de vista do noticiário político. Eu penso, eu não sei a opinião de vocês, mas eu vou manifestar a minha, o que está acontecendo nesses dias no Rio Grande do Sul precisa ser entendido como uma, eu diria, ruptura na maneira usual e protocolar com que os tomadores de decisão em diferentes níveis administrativos da política brasileira lidam com situações como essa. Não é mais possível a gente tolerar tamanha irresponsabilidade em nível municipal, estadual e federal, num discurso muito encorpado de adaptação, de proteção da natureza e do meio ambiente, vendo o desmonte que está em curso. Eu vou pegar apenas um exemplo. O atual governador do estado do Rio Grande do Sul, ele no primeiro mandato, 2019, operou nesse estado o maior desmonte das políticas protetivas do meio ambiente que foram definidas em 9 anos de intensos debates com diferentes setores da sociedade que constituiu o Código Ambiental. Ou seja, Eduardo Leite, no primeiro mandato dele, destruiu o Código Ambiental. Destruiu o Código Ambiental. Então, tratar essa questão, assim, a politização da tragédia, não sei o que, como se não pudesse falar politicamente diante de uma coisa concreta, é errado. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Ele e os políticos que contribuíram com a destruição do Código Ambiental têm que ser responsabilizados, porque tem responsabilidade. Não é notícia falsa, não é mentirada como a extrema-direita está produzindo uma notícia falsa atrás da outra, que eu já perdi até a conta das notícias falsas. Não, isso aqui é fato. E não é apenas no âmbito dos estados que isso está acontecendo. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Porque eu vou discutir isso com mais profundidade aqui no vídeo. Mas vamos terminar de ver o vídeo. E isso foi demolido. Isso foi completamente exaurido. Alguém haverá de dizer, mas se essa política não fosse alterada, essa tragédia deixaria de acontecer? Não, essa tragédia foi monumental, ela está sendo colossal. Mas o impacto possivelmente seria menor, menos perdas, inclusive de vidas, maior capacidade de você reter esse aguaceiro. E para terminar, essa semana, em nota, o governo do estado alegou que estava apenas compatibilizando a política estadual com a política federal de então. A política federal de então era conduzida pelo antiministro Ricardo Salles. Ou seja, o governo estadual estava com a justificativa do Eduardo Leite é a coisa monstruosa. Ele diz assim: nós estamos compatibilizando com o Ricardo Salles. Quer dizer, se o Ricardo Salles quisesse destruir ainda mais a questão ambiental, eles iam fazer ainda mais. Porque para eles é. Você vê que isso não justifica absolutamente nada? Que isso daí é um absurdo ser dito dessa maneira? Coisa. Né? E outra coisa. Gente, isso é muito importante compreender. Existe, e ele falou muito bem, o André Trigueiro,
não é como se a tragédia não fosse acontecer, mas o impacto seria menor. Aliás, esse foi o mesmo argumento que eu utilizei durante a pandemia. Quando eu disse durante a pandemia que o governo Bolsonaro, ao subfinanciar o SUS, ao falar contra as vacinas, ao não incentivar o uso de máscara e tal, eu estou dizendo que o Brasil não passaria por uma pandemia que seria problemática? Não, a pandemia foi um problema mundial. Mesmo se o governo tivesse feito tudo certo, nós teríamos perdas de vidas humanas durante a pandemia. Óbvio, e teria problemas com o sistema de saúde. Só que o número de perda de vidas humanas seria muito menor. Se calcula hoje em dia entre 200 a 300 mil vidas a menos, talvez 400 mil vidas a menos, que teriam sido salvas, não teriam sido perdidas, se o Estado brasileiro, naquela época, tivesse agido com responsabilidade. Então, não é esse discurso, não se pode falar, politizar a tragédia. Isso daí é uma grande bobagem. Nós temos que tratar, mas temos que tratar com o quê? Com seriedade, com fatos, examinando políticas públicas. Se você tratar com seriedade e não estiver usando fake, se deve analisar as tragédias, seja da pandemia, seja das enchentes, e ver responsabilidades. E encaminhar a não só responsabilizar quem errou, mas modificar a política para o futuro. Restabelecer o Código Ambiental, ter um Código Ambiental ainda mais rigoroso, ter políticas ambientais ainda mais fortes, investir ainda mais numa infraestrutura para lidar com isso, combater ainda mais o aquecimento global. Tem que ter uma direção ecológica e uma direção de proteção aos cidadãos, de ver a questão do meio ambiente como a questão de sobrevivência da espécie humana como central. E foi aquele que operou o maior desmonte da história da República Federativa do Brasil na área do clima e do meio ambiente. Não me parece que tenha sido um ajuste feliz. Isso é lamentável. Estou citando apenas um exemplo. E a gente precisa avançar essa agenda. Precisamos avançar na agenda ambiental. Fiquei muito feliz de ver uma pessoa na Globo News, não é tão comum assim, né, tocar tanto nesse assunto. E tem um outro vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, deixa eu pausar, que critica duramente o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco e o Congresso brasileiro por estar passando medidas contra o meio ambiente. É um vídeo apenas 1 minuto, mas vale a pena ser visto. E mostra o peso do Congresso. Vejam só. Não tem áudio, só uma música, né? Mas vamos lá. O Congresso brasileiro está atacando a natureza por anos. Esse é o resultado. Conheça o congressista Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Deixa eu tirar essa música. Juntos, eles presidem o Congresso brasileiro. Sob sua liderança, o Congresso aprovou e está debatendo várias leis liberando desmatamento, veneno, mais pesticidas, né? Legalizando a invasão de terras indígenas. Tem atualmente 20 projetos que podem levar a mais destruição. O clima já mudou. O Congresso brasileiro não. E é isso aí. Nós estamos diante de um Congresso contrário à agenda ambiental. Isso impõe que a luta política para modificar a natureza do nosso Congresso, a natureza dos prefeitos, a natureza dos vereadores, a natureza do nosso Estado, em relação a essa questão, é uma questão central e precisa ser tratada politicamente com seriedade, porque senão nada vai mudar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.